Seja muito bem-vindo ao canal Atlas do Conhecimento. Nesse canal traremos para você muitos conteúdos super interessantes sobre os países e continentes e exploraremos os lugares mais longínquos do planeta. E no vídeo de hoje navegaremos para a África do Sul, um país rico em detalhes da África. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você ajuda o canal a crescer e continuarmos navegando por outros lugares do nosso planeta. E agora vamos ao vídeo. A região que agora é conhecida como África do Sul tem uma longa história de ocupação humana. Pinturas rupestres e artefatos arqueológicos indicam que grupos de caçadores-coletores habitavam a área há milhares de anos. Os primeiros europeus a chegarem à região foram os portugueses, seguidos pelos holandeses no século XVII. Os holandeses estabeleceram um posto de abastecimento na cidade do Cabo em 1652. A Companhia Holandesa das Índias Orientais desenvolveu uma colônia na área, mas em 1795, durante as Guerras Napoleônicas, a Grã-Bretanha tomou o controle da colônia do Cabo e, posteriormente, outras partes da África do Sul. Eles trouxeram consigo várias influências culturais e econômicas que tiveram um impacto significativo no desenvolvimento do país. No século XIX, os descendentes dos colonos holandeses chamados Boers ou Afrikaners iniciaram a Grande Trek, uma migração para o interior em busca de terras livres da influência britânica. Isso levou à formação de repúblicas Boer, como a República do Transvaal e o Estado Livre de Orange. A descoberta de diamantes e ouro nas décadas de 1860 e 1880 atraiu uma onda de imigrantes, incluindo britânicos e outros europeus, levando a conflitos territoriais e políticos. As guerras Anglo-Boer de 1899 a 1902 foram travadas entre os britânicos e os Boers. Os britânicos venceram, e a África do Sul tornou-se uma colônia britânica em 1910, quando o país foi unificado. O sistema de apartheid, uma política oficial de segregação racial, foi implementado pelo governo do Partido Nacional em 1948. Isso levou a décadas de discriminação e injustiça social. Este sistema foi caracterizado pela imposição de leis que discriminavam e segregavam as populações racialmente diferentes, favorecendo a minoria branca em detrimento da maioria negra e de outros grupos étnicos. A resistência interna e a pressão internacional aumentaram ao longo dos anos, levando a uma série de eventos que culminaram na libertação de Nelson Mandela da prisão em 1990 e nas primeiras eleições multirraciais em 1994. Nelson Mandela tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994, marcando o fim do apartheid. Com o fim do sistema apartheid, marcou-se uma transição crucial na história da África do Sul, levando a mudanças significativas em termos políticos, sociais e econômicos, além de um processo de reconciliação e reconstrução nacional. A história da África do Sul é uma narrativa de desafios, conflitos e, finalmente, transformação. Desde o fim do apartheid, o país tem trabalhado para superar divisões históricas e construir uma sociedade mais inclusiva. Agora que conheceram um pouco da história da África do Sul, temos algumas curiosidades que separamos para você, mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que curta e se inscreva no canal. É de graça e você vai estar ajudando muito o canal a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Agora vamos para as curiosidades sobre esse país fascinante e cheio de detalhes incríveis. A África do Sul está localizada no extremo sul do continente africano. A norte, a África do Sul faz fronteira com Namíbia, Botsuana e Zimbábue. A nordeste é limitada por Moçambique e Suazilândia, além de Lesoto a leste. A população da África do Sul está estimada em cerca de 60 milhões de habitantes e possui uma área total de aproximadamente 1.221.037 de km², medida essa que a coloca entre os países mais extensos do continente africano. A África do Sul é conhecida por sua diversidade cultural, com 11 línguas oficiais e uma ampla variedade de grupos étnicos. A diversidade na África do Sul é um aspecto fundamental da identidade nacional e é valorizada como uma força unificadora que contribui para a riqueza cultural e social do país. Nelson Mandela foi um dos líderes mais proeminentes na luta contra o apartheid na África do Sul. Ele desempenhou um papel crucial na transição do país para a democracia e foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994.
Nelson Mandela é internacionalmente reconhecido por seu papel na luta pelos direitos humanos, na promoção da reconciliação e se tornou um símbolo global da resistência pacífica e da busca pela justiça. A África do Sul é um dos poucos países no mundo que possui 3 capitais. Cada uma dessas cidades desempenha um papel específico no sistema político do país. A cidade do Cabo é a capital legislativa, onde o parlamento está localizado. Ela é frequentemente considerada como a capital executiva de fato, apesar de não ser a capital administrativa. Pretória é a capital administrativa, onde está localizado o governo central e a residência oficial do presidente. Ela desempenha um papel crucial nas operações administrativas e governamentais. Bloemfontein é a capital judicial, onde está localizado o sistema judiciário do país, incluindo a mais alta instância judicial, a Corte Constitucional. A cidade do Cabo é uma das cidades mais antigas da África do Sul e tem uma rica história que remonta à colonização europeia. A cidade foi fundada em 1652 pelos holandeses, liderados por Jan van Riebeeck, que estabeleceram um posto de abastecimento na área para fornecer mantimentos frescos aos navios da Companhia Holandesa das Índias Orientais que viajavam entre a Holanda e as Índias Orientais. A cidade do Cabo é dominada pela impressionante Montanha da Mesa. Essa montanha é uma icônica formação rochosa que se eleva dramaticamente no centro da cidade, oferecendo uma vista espetacular e sendo um marco emblemático da região. A Montanha da Mesa recebe esse nome devido à sua característica parte superior plana, que se assemelha a uma mesa. O topo da montanha é acessível por um teleférico ou por trilhas para caminhadas, proporcionando aos visitantes uma vista panorâmica deslumbrante da cidade, do Oceano Atlântico e das áreas circundantes. O Parque Nacional Kruger é um dos parques nacionais mais antigos do continente africano e é mundialmente famoso por sua extraordinária diversidade de vida selvagem. Fundado em 1898, o Kruger National Park abrange uma vasta área de savana e bosques nas províncias de Mpumalanga e Limpopo, no nordeste da África do Sul. Joanesburgo é frequentemente chamada de Cidade do Ouro devido à sua conexão histórica com a mineração de ouro. A cidade se desenvolveu no final do século XIX, quando depósitos significativos de ouro foram descobertos na área. A conexão com a mineração de ouro também é evidente em alguns marcos da cidade, como a mina de ouro de Joanesburgo, que oferece aos visitantes uma visão da história da mineração na região. O Porto de Durban é o maior e mais movimentado da África do Sul. Localizado na cidade de Durban, na costa leste do país, o porto desempenha um papel fundamental na economia sul-africana, sendo um importante ponto de entrada e saída para mercadorias. Ele atende não apenas ao mercado sul-africano, mas também desempenha um papel crucial no comércio internacional, sendo uma porta de entrada para muitos países da África Austral. A África do Sul é conhecida por sua diversidade linguística, e além do inglês, que é a língua utilizada no contexto oficial e administrativo, o país possui outras línguas reconhecidas constitucionalmente como oficiais. Essas línguas oficiais são consideradas importantes para refletir a diversidade cultural da nação. Algumas das línguas oficiais da África do Sul são o Afrikaner, o isiZulu, o isiXhosa, o Sesotho, o Sepedi, o Setswana, o Siswati, o Tshivenda, o Xitsong e o Isinebele. Soweto, uma abreviação de South Western Townships, é um dos subúrbios mais famosos e historicamente significativos de Joanesburgo. Soweto foi estabelecido durante a era do Apartheid como uma área designada para a residência da população negra, que era segregada das áreas urbanas brancas. Hoje, Soweto é um destino turístico popular, com visitantes explorando locais históricos, como a casa que Nelson Mandela viveu em Vilakazi Street. A África do Sul é conhecida por sua indústria vinícola, e a região do Cabo é especialmente renomada por seus vinhos. A região vinícola do Cabo é uma área geográfica localizada na extremidade sul da África do Sul, onde as condições climáticas e do solo são propícias para o cultivo de uvas de alta qualidade. Os vinhos sul-africanos são conhecidos por sua qualidade e variedade, e muitas vinícolas na região do Cabo têm ganhado reconhecimento internacional. O Bleed River Canyon é um dos cânions mais profundos do continente africano e é conhecido por sua beleza cênica deslumbrante.
Ele está localizado na província de Mpumalanga e embora não seja um dos maiores cânions verdes do mundo, é notável por suas formações geológicas impressionantes, paredes de arenito avermelhado, vegetação exuberante e uma série de desfiladeiros e formações rochosas únicas. O deserto do Kalahari se estende por várias regiões do sul da África, incluindo partes da Namíbia, Botsuana e também alcançando o noroeste da África do Sul. Embora o Kalahari seja tecnicamente uma zona de deserto em vez de um deserto completo, é conhecido por suas vastas extensões de areia vermelha, dunas e uma paisagem que varia de regiões áridas a áreas mais verdes e arborizadas. As cavernas de Sterkfontein, localizadas na África do Sul, são reconhecidas como Patrimônio Mundial da Unesco. Este sítio é parte do complexo conhecido como Cradle of Humankind ou Berço da Humanidade, que abriga uma série de sítios arqueológicos e paleontológicos que são de importância significativa para o entendimento da evolução humana. As cavernas de Sterkfontein, em particular, são famosas por abrigarem uma série de fósseis hominídeos, incluindo os restos de Australopithecus africanus, uma espécie extinta de hominídeo que é considerada um ancestral humano. A África do Sul foi o primeiro país do continente africano a sediar a Copa do Mundo da FIFA. O torneio ocorreu em 2010 e foi um marco histórico para o país e para o continente como um todo. A competição foi realizada em várias cidades sul-africanas, incluindo Joanesburgo, Cidade do Cabo, Durban, Pretória, Porto Elizabeth, Bloemfontein, Nelspruit, Polokwane e Rustenburg. Boulders Beach, localizada perto de Simonstown, na Cidade do Cabo, é conhecida por abrigar uma colônia de pinguins africanos. Essa praia é uma das poucas praias no mundo onde os visitantes podem se aproximar e observar pinguins em seu ambiente natural. Os pinguins africanos, também conhecidos como pinguins do Cabo, são nativos da região e são conhecidos por suas características únicas, como manchas pretas e brancas em seus corpos e uma faixa de penas rosa em volta dos olhos. O primeiro transplante de coração bem-sucedido do mundo foi realizado pelo cirurgião sul-africano Christiaan Barnard em 3 de dezembro de 1967. O procedimento foi realizado no Hospital Groote Schuur, na Cidade do Cabo, África do Sul. O transplante de coração de Barnard foi um marco histórico na medicina e abriu caminho para avanços significativos na cirurgia de transplante de órgãos. Robben Island, localizada ao largo da costa de Cape Town, na África do Sul, foi usada como uma prisão política durante o período do apartheid. Robben Island serviu como uma prisão de segurança máxima, onde muitos líderes anti-apartheid, incluindo Nelson Mandela, foram detidos. A prisão de Robben Island é agora um local histórico e um museu, e a história associada a ela destaca a luta pela liberdade e justiça na África do Sul. A África do Sul é reconhecida como uma pioneira em sistemas de reservas de animais e tem desempenhado um papel significativo na conservação da vida selvagem. O país possui várias reservas naturais e parques nacionais que desempenham um papel importante na proteção da fauna e flora. Além disso, a África do Sul é um destino popular para turistas interessados em safaris e observação de vida selvagem. A Ponte Nelson Mandela, localizada em Joanesburgo, é uma das pontes mais altas do continente africano. A ponte possui uma altura de 27 metros e um comprimento total de 284 metros. A Ponte Nelson Mandela foi inaugurada em 2003 e é parte da M27 Route de Johannesburgo. O objetivo principal da ponte é ligar as principais áreas comerciais de Braamfontein e Nelton, facilitando o trânsito e a conexão entre as duas áreas. Os San, também conhecidos como Bumen ou Bazarva, são considerados uma das culturas mais antigas do mundo. Eles são povos indígenas que habitam regiões do sul da África, incluindo partes da África do Sul, Botsuana, Namíbia, Angola, Zâmbia, Zimbábue e outros países da região. Os San têm uma história cultural rica, com uma tradição oral que inclui mitos, histórias e práticas espirituais transmitidas de geração em geração. A África do Sul é historicamente famosa por suas ricas reservas de diamantes, e a cidade de Kimberley desempenhou um papel significativo nessa história. Kimberley é conhecida por ser o local onde foram descobertos grandes depósitos de diamantes no final do século XIX, desencadeando a chamada Corrida do Diamante. A Cachoeira Ovik é uma atração turística popular na África do Sul.
Localizada na cidade de Ovik, na província de KwaZulu-Natal, a cachoeira faz parte da Reserva Natural Ovik Falls e é conhecida por sua beleza cênica. A cachoeira tem aproximadamente 95 metros de altura e é cercada por vegetação exuberante. O Palácio da Justiça em Pretória, África do Sul, é conhecido por seu design neo-românico. O edifício, também chamado de Vierde Hadsaal, foi projetado pelo arquiteto britânico Sir Herbert Baker e concluído em 1897. A arquitetura neo-românica é evidente em elementos como arcos redondos, colunas e detalhes decorativos que remetem ao estilo românico europeu. Blombos Cave, localizada na costa sul da África, perto da cidade de Steel Bay, é um sítio arqueológico significativo que contém artefatos pré-históricos cruciais para entender a evolução humana na região. O local é particularmente importante devido à sua associação com vestígios arqueológicos do Paleolítico Médio e do Paleolítico Superior. O Indian District, também conhecido como Little India, em Durban, África do Sul, é famoso por sua forte influência cultural indiana e pela rica culinária associada a essa comunidade. Durban tem uma significativa população de descendentes de indianos, muitos dos quais chegaram à cidade durante o século XIX como trabalhadores contratados. A Universidade da Cidade do Cabo é uma das universidades mais prestigiadas da África e do mundo. A UCT é conhecida por sua excelência acadêmica, pesquisa de ponta e sua contribuição significativa para o ensino superior na África do Sul. A Universidade da Cidade do Cabo frequentemente aparece em listas de universidades de destaque a nível global, especialmente nas áreas de pesquisa e acadêmicas. O Tsitsikamma National Park, localizado ao longo da costa sul da África do Sul, é, de fato, um paraíso para os amantes da natureza. O parque é conhecido por suas paisagens deslumbrantes, que incluem florestas exuberantes, rios, desfiladeiros e impressionantes falésias costeiras. Além das espetaculares formações costeiras, Tsitsikamma oferece uma diversidade de ecossistemas, como florestas indígenas, rios, e uma abundância de biodiversidade. Além de ser a capital executiva, Pretória é conhecida por seus belos jardins e arquitetura histórica. A combinação de espaços verdes, como o Jardim Botânico, e edifícios históricos, como os Union Buildings, faz de Pretória uma cidade que combina natureza e cultura, oferecendo aos visitantes uma experiência diversificada. Hermanus, localizada na província do Cabo Ocidental, na África do Sul, é famosa por ser um dos melhores lugares do mundo para a observação de baleias, especialmente a baleia franca austral. A temporada de observação de baleias em Hermanus geralmente ocorre de junho a novembro. Durante esse período, as baleias francas austrais migram para as águas mais quentes da costa sul-africana para acasalar e dar à luz. O hino nacional da África do Sul, Nokisikeleo i Afrika ou Deus abençoe a África, é cantado em várias línguas. O hino é multilingue e reflete a diversidade linguística e cultural do país. As diferentes estrofes do hino são cantadas em diferentes idiomas, incluindo isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Afrikaans e inglês. O Voortrekker Monumento, localizado nos arredores de Pretória, África do Sul, é um monumento nacional que homenageia os colonos boeres que se mudaram para o interior durante o Grande Trek no século XIX. O Voortrekker Monumento foi inaugurado em 1949 e é um dos marcos mais importantes na história africâner. O monumento também inclui uma série de baixos relevos e painéis que narram a história do Grande Trek. A África do Sul é conhecida por ser um dos destinos do mundo com mais encontros com tubarões, especialmente ao longo da costa sul e ao redor da cidade do Cabo. A região é particularmente famosa por oferecer oportunidades de observação de tubarões brancos. Gansbaai, uma cidade costeira localizada a algumas horas da cidade do Cabo, é conhecida como a capital mundial dos tubarões brancos. Nessa região, os turistas têm a oportunidade de participar de passeios de barco para observar tubarões brancos em seu ambiente natural. O Parque Nacional Ado Elefante, localizado na província do Cabo Oriental, na África do Sul, é conhecido por abrigar uma grande população de elefantes africanos. Originalmente estabelecido em 1931 para proteger os últimos 11 elefantes remanescentes na região.
O parque cresceu significativamente e hoje conta com mais de 600 destes grandes animais e oferece um incrível safari com os elefantes. O deserto de Richtersveld, localizado no norte da província do Cabo Setentrional, na África do Sul, é um dos poucos desertos montanhosos do mundo. É uma área única que combina características desertas e montanhosas, resultando em paisagens espetaculares e uma rica biodiversidade adaptada às condições áridas. O deserto de Richtersveld faz parte da Reserva da Biosfera de Richtersveld, reconhecida pela Unesco. O Kwaito é um gênero musical que se originou na África do Sul na década de 1990. Ele combina influências da house music, hip hop e música tradicional africana, criando um som distintivo que reflete as experiências urbanas e a cultura jovem sul-africana. Esse gênero musical não apenas oferece uma expressão artística significativa, mas também desempenhou um papel importante na cultura popular sul-africana. Bloemfontein, uma das 3 capitais da África do Sul, é conhecida como a Cidade das Flores. O nome Bloemfontein é derivado do Afrikaans e significa fonte de flores. Essa designação é uma referência aos jardins e áreas verdes que adornam a cidade, bem como a abundância de flores que podem ser encontradas na região. O fynbos é um tipo distintivo de vegetação encontrado principalmente na região do Cabo, na África do Sul, e é conhecido por sua notável diversidade botânica. Esta região é um dos 6 reinos florísticos do mundo e abriga uma variedade incrível de plantas, muitas das quais são endêmicas, ou seja, encontradas apenas nessa área específica. A África do Sul possui um país dentro de seu território. O Lesoto é um país que está completamente cercado pelo território da África do Sul. É uma nação sem litoral, localizada na região sul da África e inteiramente rodeada pela África do Sul. Lesoto é independente e soberano, com sua própria capital e governo e com sua independência sendo reconhecida internacionalmente em 1966. Os Ndebele são um grupo étnico da África do Sul e do Zimbábue, conhecidos por suas casas pintadas de forma vibrante pelos padrões geométricos distintos que adornam essas estruturas. As casas Ndebele tradicionais são chamadas de rondavels e são construídas com paredes de barro e estruturas redondas ou ovais. A Ponte Blokras é uma das pontes para bungee jump mais altas do mundo. A Blokras Bridge Bungee é operada pela Face Adrenaline e oferece uma emocionante experiência de salto de bungee com a plataforma de salto que tem uma altura de aproximadamente 216 metros acima do rio Blokras. Esta altura faz com que a Blokras Bridge Bungee seja uma das opções mais altas para a prática de bungee jump no mundo. O Ebraai é uma tradição sul-africana de churrasco, onde a carne é grelhada ao ar livre, muitas vezes em uma churrasqueira ou fogueira. O termo Ebraai é derivado da palavra afrikaans braaivleis, que significa carne grelhada. Este é um elemento importante da cultura sul-africana e é muito mais do que apenas uma refeição, é uma experiência social significativa. Além disso, o Dia Nacional do Braai é celebrado em setembro, destacando a importância cultural dessa prática. O rugby é um esporte extremamente popular na África do Sul, e a seleção nacional de rugby é conhecida como Springboks. Os Springboks têm uma rica história no rugby internacional e conquistaram a Copa do Mundo de Rugby por 3 vezes, sendo 1995, 2007 e 2019. A conquista da Copa do Mundo de Rugby é um ponto de orgulho para os sul-africanos e representa momentos históricos e emocionantes na trajetória do esporte no país. Daintwoord é um grupo de música sul-africano originário da cidade do Cabo. Formado em 2008, o grupo é conhecido por seu estilo musical único, que combina elementos de música eletrônica, hip hop e música de dança, com letras muitas vezes em afrikaans e inglês. A abordagem não convencional de Daintwoord à música e à imagem ajudou a consolidar sua presença na cena musical global, atraindo uma base de fãs sem igual. A África do Sul é banhada por 2 oceanos, o Oceano Atlântico a oeste e o Oceano Índico a leste. A convergência destes 2 oceanos ao redor da ponta sul da África é conhecida como o Cabo das Agulhas, localizado no extremo sul do continente africano. Essa área é historicamente conhecida por suas condições oceânicas desafiadoras e foi um ponto de referência importante para marinheiros ao longo da história.
A África do Sul é uma nação vibrante e multifacetada, cheia de contrastes, desafios e potencial. Desde o fim do apartheid e a ascensão de Nelson Mandela à presidência, o país passou por transformações significativas. Sua jornada única, moldada por uma história complexa, continua a cativar o mundo e inspirar reflexões sobre a força da resiliência humana e o poder da igualdade. Espero que tenha gostado de conhecer esse incrível país. E antes de terminarmos, gostaria de desejar um feliz ano novo repleto de coisas boas, feliz 2024 e que Deus abençoe.